Boa tarde! Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos fazer bolo de abobrinha. E eu já dei a receita desse bolo aqui pra muita gente, mas eu não sei se eu tenho essa receita aqui publicada. Não sei mesmo. Eu acho que eu já publiquei essa receita. Ei, Ana, tudo bom? Só que hoje eu vou dar a versão low carb, tá? Dessa receita que eu fiz com o bolo de cacau e abobrinha. Mas eu posso passar, se vocês tiverem interesse durante a live, eu posso passar aqui a receita do bolo com farinha de trigo. Eu fiz ele meio a meio, farinha de trigo e aveia, tá? Deixa eu só pegar uns potinhos aqui. Essa receita, eu faço ela toda pesada, toda com peso, sabe? Porque ela dá mais certo. E aí eu quero ver se eu consigo transferir, né? Como é que fala? Converter para medidas caseiras aqui durante a live. Bom, domingo, essa hora da tarde, ou a pessoa está almoçando ou ela está dormindo, né? Mas eu vou deixar essa live gravada por algumas horas, tá? Então, olha só, vou começar a separar os ingredientes aqui. Deixa eu pegar uma balança. Ei, Gra, tudo bem? Boa tarde. Quem tá entrando agora, vou fazer um bolo de cacau com abobrinha na versão low carb. Eu adoro esse bolo, tanto na versão tradicional quanto na versão low carb. A primeira coisa que eu vou fazer, então, eu quero fazer essa live dando algumas dicas em relação ao bolo. Então, quando eu publiquei a live lá no meu feed, eu falei sobre dicas a respeito de bolo. Então, quando você quer fazer um bolo low carb, o que são coisas importantes a gente pensar? As farinhas que são low carb, elas são ricas em gordura. Então, você precisa recalcular, você precisa levar em consideração que você está usando uma maior quantidade de farinhas que tem gordura e essa receita ela tende a ficar pesada. Então, a gente tem que remanejar todos os ingredientes. Então foi o que eu fiz nessa receita. Eu diminuí um pouco a fonte de gordura que eu uso sempre, que pode ser o óleo de coco, ou azeite, ou manteiga. Qual que é a diferença de usar azeite, óleo de coco e manteiga? Se a gente pensar bem, a manteiga, ela é uma gordura que ela endurece em temperaturas mais baixas. Então o seu bolo ele tende a ficar mais sequinho. Se você quer uma receita que fica mais macia, um bolo que fica mais fofinho, mais úmido, você vai utilizar então ou azeite ou óleo. E aí que entra a pegada assim da low carb. Então quando você vai fazer um pão, quando você vai fazer um bolo, talvez usar a manteiga possa ser um meio de deixar essa receita um pouco mais sequinha, tá? Mas você pode utilizar azeite também, não tem problema nenhum. Então, eu vou usar o azeite aqui, porque como eu vou trabalhar com cacau, não vai dar sabor de azeite no meu bolo, né? Então, tem isso também. O azeite, ele tem sabor. Se você utilizar ele num bolo, pode ser que dê esse gostinho. Ei, Thelma, tudo bem? Boa tarde. Ei, Fran, tudo bem? Rosa, boa tarde, tudo jóia? Então, o que acontece? Eu vou utilizar, então, como fonte de gordura o azeite, tá? Para essa receita. E vou utilizar metade da quantidade de farinha de castanha de caju, metade da quantidade de farinhas, né? De farinha de castanha de caju e metade de amêndoa. Por quê? Só por causa de custo mesmo, tá? Porque a farinha de amêndoa é bem mais cara que a farinha de castanha de caju. Mas se você quiser fazer, ei Lau, boa tarde. Se você quiser fazer esse bolo só com a farinha de amêndoas ou só com a farinha de castanha de caju, qual que é a diferença? A castanha de caju, ela é mais gordurosa do que a amêndoa. Então, o bolo vai tender a ficar mais pesado, sabe? Você pode também utilizar uma parte de farinha de coco.
e aí o bolo ele fica um pouquinho mais seco. Então, a farinha de coco é considerada low carb, mas ela tende a ressecar a receita, então tem que tomar cuidado com isso. Então, o que você pode fazer? Você pode usar sempre um pouquinho de farinha de coco, que não vai alterar muito no sabor, porque ela tem um sabor bem pronunciado, e não vai alterar tanto no resultado final, que é o grande questão de uma receita low carb, é que ela tende a ficar ou com textura tipo de omelete, ou muito úmida, e a gente não quer isso, a gente quer um bolo parecido com um bolo de verdade, né? Então, a farinha de coco, e às vezes se você não fizer uma low carb tão restrita, você puder colocar pelo menos um pouquinho, nem que seja 2, 3 colheres de farinha de aveia, vai ajudar muito na textura do seu bolo. Mas aqui a gente não vai usar farinha de aveia hoje. Vou usar só a farinha de amêndoa e a farinha de castanha de caju, tá? Então, a primeira coisa de um bolo, né, gente? Pré-aquecer forno. Então, vou pré-aquecer meu forno aqui. Que aí eu já dou a primeira dica para vocês em relação a bolos low carb. Eles não devem ser assados em temperaturas muito elevadas. Então, o que você pode fazer? Você começa a assar o bolo a 160 graus e depois você pode aumentar um pouco a temperatura para 180 graus. Eu faço o seguinte, eu asso durante uns primeiros 15, 20 minutos eu asso a 180, depois eu abaixo para 160, porque aí eu consigo manter esse bolo maior tempo no forno e depois ele fica mais sequinho, ele não vai ficar aquele bolo que você tira, já tá bem corado, mas dentro tá muito úmido, sabe? Então a temperatura para receitas low carb é muito importante. Ei, Lidiana, tudo bem? E aí, o que acontece, gente? Então, vamos lá. Então, eu já falei da temperatura, agora eu vou falar de outra coisa, que esse bolo eu nunca fiz em forma de silicone. E o que eu percebo? Quando eu faço essas receitas de bolo na forminha de silicone, é ótimo porque é muito fácil de desenformar. Acontece que a forma de silicone, ela não deixa a transmissão de calor não é tão eficiente quanto numa forma de alumínio, por exemplo, ou de inox, o que for. Então, o seu bolo ele tende a ficar mais úmido dentro. Eu tenho gostado muito de não utilizar a forma de silicone. Em alguns casos, eu prefiro utilizar a forma de silicone. Ei, Grazi, boa tarde. Então, em alguns casos, eu uso a forma de silicone, mas nesse bolo eu gosto muito de usar aquelas forminhas de alumínio que são descartáveis. Inclusive, já vou falar que essa receita ela foi feita para assar naquelas forminhas de alumínio pequenas, tipo o bolo que você compra na padaria, ou aquelas de papel. Sabe quando você compra um bolinho na padaria que é forminha de papel, que é aquelas forminhas para vender mesmo, né? Ou então aquelas de alumínio. Então é um bolo com uma forma pequena. Nossa, gente, tem tanta coisa pra me falar. Então, assim, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer o bolo, né? Então, o que acontece? Porque qualquer é uma coisa importantíssima nesse caso. A gente não tá trabalhando com uma farinha sem glúten, ou com uma farinha com glúten. O glúten é uma proteína que ele dá elasticidade e ele dá estrutura. A gente tá passando um avião, um helicóptero aqui. O glúten, ele dá estrutura para a sua receita. E, nesse caso, a gente não tem esse elemento de estrutura tão eficiente como o glúten. Então, se você faz uma receita low carb, que é grande quantidade, é isso que eu vou falar agora, Grazi. Se você faz uma receita low carb com grande quantidade de massa numa forma muito cheia, ele não tem força suficiente para crescer, ele vai inchar por causa do fermento, mas depois que você tirar ele do forno, ele vai tipo quiche, que a quiche a gente espera que isso aconteça. Ela cresce e depois que você tira do forno, ela vai dar uma baixadinha. Por quê? Porque você só tem ovo ali, você não tem nenhum elemento de estrutura, você não tem nenhuma farinha. Nesse caso aqui, a gente tem a farinha, mas a gente não tem algo tão forte
como o glúten. Por isso que muitas receitas que você compra aí, muitos bolos, muitos pães low carb que você compra no mercado, eles têm goma xantana, porque a goma xantana, ela faz isso. Mas não quer dizer que todos os seus bolos vai acontecer isso. Isso pode ser também um desbalanço na receita e pode ser também que você tá assando esse bolo numa forma pequena ou numa forma muito grande. Então, se você assa pouca massa, isso aconteceu comigo essa semana, eu já sabia que isso poderia acontecer. Eu fiz um bolo de cenoura sem glúten e a minha forma era bem grande pro bolo, mas eu queria um bolo retangular, então eu usei essa forma já sabendo dessa possibilidade. Então ele ficou baixinho, ele não embatumou, mas da última vez que eu fiz, coloquei pouca massa numa forma grande, ele embatumou. E é por isso, porque você não pode colocar pouca massa em uma forma grande e você não pode colocar muita massa em uma forma pequena. Então tem que ser um tamanho ideal, por isso que eu tô dando essa dica pra vocês. E aí, se você for dobrar essa receita, você vai utilizar uma forma de 20, no máximo 24 centímetros por 10, que é aquela forma de bolo inglês, tá? Aí, para isso, você tem que dobrar essa receita que eu vou fazer agora, tá bom? Então, a outra coisa para o seu bolo não murchar é esse controle na temperatura. Se você colocar o seu bolo num forno com uma temperatura muito elevada, na hora que você... O que ele vai acontecer? Ele vai inchar rápido, não vai dar tempo das reações que acontecem nos ingredientes, porque o ovo vai coagular, o açúcar vai caramelizar. Então, cada ingrediente tem um tempo certinho, uma temperatura que ele vai sofrer uma reação. O fermento, ele começa a agir no calor, mas ele vai soltar os gases ao longo do processo de assar o bolo, entendeu? Então, todos os ingredientes, cada um tem a sua função. Se você coloca numa temperatura muito elevada, ele vai inchar rápido, não vai dar tempo, ele vai corar em cima, mas não vai dar tempo dessas reações necessárias de desenvolver o sabor, de coagular a clara do ovo, o ovo. Não, essas reações não vão acontecer, tá? Outra coisa importante, eu vou usar aqui, esse bolo nem é pra mim, eu não gosto de usar adoçante, mas eu vou usar o eritritol. Tem diferença no eritritol e xilitol? O que eles são? Polióis. Polióis são adoçantes, o eritritol, o xilitol e a estévia, por exemplo, são adoçantes naturais. E esses adoçantes, eles não vão alterar tanto a carga, o índice glicêmico, então, dessa receita, tá? Então, eles não têm tantas calorias, o xilitol tem um pouquinho de caloria, não tem muitas calorias, e para quem é diabético, é o ideal se a pessoa quiser adoçar. Então, é estévia, ou eritritol, ou xilitol. O eritritol é um pouco melhor. Qual que é o problema desses adoçantes? Pode ser que eles alterem a sua microbiota, então você pode ter gases, pode ter um estufamento na barriga, um desconforto intestinal, isso pode acontecer. Mas esse bolo não vai ser pra mim, eu vou dar esse bolo para uma pessoa que faz a dieta low carb, então ela não consome e ela já está acostumada com esses adoçantes. Então, o que você vai fazer sempre que você for fazer uma receita com eritritol ou com xilitol? Você vai pulverizar. O que é pulverizar? É bater no liquidificador como se você fosse fazer um açúcar refinado. Eu já fiz esse processo aqui. Eu bati no liquidificador. Quando você faz uma receita, qual que é o papel do açúcar? A molécula da gordura, ela é uma molécula maior. O açúcar, ele vai como se fosse quebrar essa molécula de gordura, fazendo uma emulsão, e aí seu bolo vai ficar mais fofinho. Então, se você for fazer, então, por exemplo, se você estivesse fazendo a receita original, que eu costumo utilizar açúcar mascavo e demerara, eu uso metade da quantidade de mascavo e metade da quantidade de demerara. Se você fosse usar o açúcar demerara, você tinha que fazer o mesmo processo de pulverizar, tá? Que é bater no liquidificador para ele ficar mais fino. Isso vai dar uma textura melhor para sua receita. Em qualquer receita de bolo que você for utilizar o demerara,
ou um açúcar mais grosso, tipo cristal, é legal você triturar, tá bom? Então vamos lá para a receita? Anotem aí os ingredientes. Ó, senti como se eu estivesse num programa agora. Anota os ingredientes, gente, peguem aí o papel e a caneta para vocês anotarem que eu vou começar a pesar aqui tudo e vou tentar falar para vocês em medidas caseiras quanto que daria, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pesar a abobrinha. Pra me falar pra vocês. Ó, eu ralei a abobrinha fininha, tá vendo? E o que que eu vou fazer? Eu vou pressionar essa abobrinha assim na minha mão, ó, pra sair o excesso de água, tá? Eu não quero muita água. Então, eu vou tirar, eu vou fazer, ó, assim, espremendo mesmo pra tirar esse excesso. E vou medir 1 xícara dessa abobrinha depois que eu já tirei a água, tá? Então você pode ralar num ralo fininho aí. E nós vamos usar 1 xícara dessa abobrinha. Outra coisa importante, né, quando a gente vai fazer um bolo é o quê? Que os ingredientes, eles têm que estar em temperatura ambiente, né, gente? Justamente por causa desse processo que eu falei pra vocês de tempo e temperatura das reações químicas que a gente quer que aconteça nesse bolo. Então, se você usa um ovo gelado, ele vai demorar mais tempo para chegar na temperatura ideal. Pronto, já medi aqui 1 xícara de abobrinha, tá? Ah, vou pesar para eu falar para vocês, que aí se vocês tiverem dúvida, quantos gramas de abobrinha que deu, levem em consideração que eu já tirei a água, tá? 120 gramas de abobrinha ralada, tá bom? Gente, se vocês quiserem e puderem, mandem aí no aviãozinho para alguém que vocês conhecem que gostam dessas receitas mais alternativas, mais saudáveis, tá? Isso, pronto. Agora eu vou quebrar aqui um ovo. Esse bolo é um ovo só. Então, meu ovo aqui. Eu vou até pesar, gente, porque tamanho de ovo muda muito, né? Vocês sabem. Então, cada ovo tem um tamanho. Esse aqui é 56 gramas, que é o ideal. Geralmente, um ovo normal, ele tem entre 55 e 60 gramas, tá? Então, um ovo. Vou colocar 60 gramas de eritritol. E aí, vou colocar o cacau. O que eu vou falar pra vocês em relação ao cacau? Esse cacau que eu vou usar hoje é um cacau alcalino, ou seja, ele já passou por uma neutralização. Ele é mais suave, né? E geralmente ele solta uma cor mais intensa. Se eu estivesse utilizando o cacau natural, aquele cacau normal, eu ia colocar na receita bicarbonato, para o bicarbonato fazer essa reação com o cacau e soltar uma cor bonita. Então, como eu já tenho esse cacau alcalino, eu não vou colocar bicarbonato. Então, eu vou aumentar um pouco a quantidade do meu fermento. Anote aí que se você for utilizar cacau natural, você vai utilizar a mesma quantidade do cacau alcalino. Só que você vai utilizar metade da colher de chá de bicarbonato e 1 colher de chá de fermento químico. Então, vou repetir. Para quem utilizar cacau 100% natural, utilizar meia colher de chá
de bicarbonato e 1 colher de chá de fermento químico. Se você for utilizar o fermento, o cacau alcalino, você vai utilizar 1,5 colher de fermento químico, tá? Então, peraí que eu vou olhar aqui na minha anotação aqui, gente, ó. Gente, eu já testei essa receita muitas vezes. Primeiro eu testei com farinha de trigo, depois eu testei com farinha de trigo e aveia, depois eu testei com a receita low carb. Grazi, se você não tem cacau 100%, você vai diminuir a quantidade de açúcar, tá? Você vai, por exemplo, se você iria utilizar 60 gramas de eritritol, você vai colocar 30 gramas de eritritol e vai aumentar o cacau. Mas eu sugiro que você compre o cacau 100%, né? Que a gente precisa comprar o 100%, e se você precisar, você coloca um pouquinho mais de açúcar. Se você compra o 50%, você não tem essa opção. Então, compra o 100% e adicione açúcar, tá? O 100% é a opção mais saudável que a gente tem. Então, agora eu vou pesar a farinha. Então, eu vou colocar 45 gramas de farinha de amêndoa e 45 gramas de farinha de castanha de caju. A farinha, se você quiser colocar 90 gramas, que é a quantidade total de farinha, você vai colocar 90 gramas de farinha de amêndoas ou 90 gramas de castanha de caju, tá? Ai, Grazi, não estou entendendo. Você falou que não tinha 100%. Todo cacau, o cacau alcalino e o cacau natural, todos dois é 100%, tá, gente? Só a diferença é que um é neutralizado e o outro não é neutralizado. O cacau alcalino, ele dissolve mais fácil nas receitas, ele não empelota igual aquele cacau natural, entendeu? Então, é mais fácil dele ser utilizado, mas não tem nada que impeça de você utilizar o cacau natural. Ele é bom igual, eu até às vezes prefiro, porque eu acho mais, as marcas que eu gosto de utilizar, eles são natural, eles não são alcalinos. Mas para confeitaria, para bolo, assim, é bem mais fácil utilizar o alcalino. Como eu comprei num lugar que só tinha alcalino 100%, então não tive outra opção, né? Então, gente, vou pesar aqui 45 gramas de farinha de amêndoas. E aí eu vou olhar para vocês quanto que dá essa quantidade em medidas caseiras. Qual que é o problema se você pega uma receita na internet, tipo colheres de farinha de amêndoas? Você tem que usar uma colher padronizada, aquelas colheres medidoras, que senão, gente, dá tudo errado. Porque cada colher é de um jeito, tem gente que enche a colher. Você fala assim, 1 colher, a pessoa pega aquela pá assim, aí não dá certo a receita. Então aqui, olha, pesei. Acho que eu vou abaixar essa câmera, né? Acho que vai ficar melhor. Vamos ver aqui se eu consigo abaixar. O problema é que corta meu rosto, ou eu filmo a receita ou eu me filmo, né? Então, eu vou ver aqui agora quanto que vai dar. A xícara medidora padronizada, ela é de 240 ml. Se você pega uma xícara padronizada pelos Estados Unidos, por exemplo, é 250 ml, tá? Então, não vai alterar muito na sua receita, mas tem medidas, eu já fui em casas de clientes que a xícara medidora era de 200 ml. Então, pensa, se eu faço lá, se eu falo com ela, 1/4 de xícara de 200 ml é muito diferente de 1/4 de xícara de uma xícara de 150 ml, né? Então, aqui, olha, deu o equivalente a 100 ml de farinha de amêndoa. Tá? Numa xícara, num copo medidor, deu na marcação de 100 ml e 45 gramas. Então, agora, vou colocar aqui, vou medir a farinha de castanha de caju.
quem chegou depois, meu forno já está pré-aquecido. Gente, esse bolo é muito fácil. E ele é muito gostoso também. Tá? Então, já medi as duas coisas aqui. E agora 30 gramas de cacau. Se vocês tiverem... Ei, Daisy, tudo bem, amor? Faz o bolo aí, ó, de cacau com abobrinha. Tem 30 gramas. Quem tá anotando aí? 30 gramas de cacau. Vou repetir a receita daqui a pouco para quem entrou depois, tá? Eu já falei bastante aqui sobre farinhas. ,30 gramas de cacau. Então, eu já tenho o eritritol, o ovo, o cacau, a abobrinha, as farinhas. E agora, eu vou colocar aqui, vou pegar um pouco, vou começar a misturar as coisas, tá? Os ingredientes. Deixa eu só passar isso pra cá que eu vou utilizar esse bolo aqui. Se vocês quiserem ir perguntando, pra quem entrou depois, estou fazendo um bolo de cacau com abobrinha. Esse bolo é muito gostoso. Ele é um bolo mais denso, ele é um bolo muito saboroso. E, pra te falar a verdade, ele é um dos únicos bolos de chocolate que eu gosto. Mas tem um aqui também no meu perfil, que ele é pequenininho assim, que eu fiz um bolo pequenininho com tahine e cacau também, que ele fica muito bom, ele é gostoso também. Tá, então agora eu vou misturar. O que eu vou fazer? Ah, tem que pesar o óleo, peraí. ,50 ml, gente. 50 ml de azeite que eu vou usar, tá? Então, já falei aí pra quem tava antes. Você pode utilizar azeite, óleo de coco, o óleo da sua preferência aí. Eu tenho usado muito azeite pra fazer bolo. Eu já acostumei, eu não acho o sabor, que altera o sabor, principalmente se for bolo de chocolate que não dá quase gosto nenhum. O que acontece? Quando você mistura o cacau com o óleo, ele dissolve mais fácil, né? Aí, ó, a Lorena tá aí, ela já comeu esse bolo de cacau com abobrinha, já fez na casa dela. Só que hoje eu estou fazendo essa receita com farinha de amêndoa, tá? Se você quiser fazer com farinha de amêndoa e fazer, que é o que eu faço, fazer com açúcar ou com açúcar mascavo, aí você pode só substituir essa quantidade de 70 gramas pra essa receita aqui, que vai dar certo também, tá? Não vai alterar a quantidade, não. Então, vamos lá. Pegar aqui um fouet. Ó, vou misturar aqui no bowl mesmo. Tá? Vou colocar o ovo. Esse bolo é muito difícil, nossa, super difícil. O eritritol. Gente, eritritol tem um gosto de remédio, né? Nossa, eu não gosto desse negócio, não. Sinceramente. Tem um sabor que fica parecendo que minha boca tá anestesiada no final, sabe? Sinceramente, eu não gosto. Vou só misturar aqui, ó, o ovo com o eritritol. Vou colocar agora o azeite. O cacau.
Quem comia massa assim, gente? Massa crua, quando era pequeno. Rapava a batedeira que minha mãe fazia bolo. Também faziam isso? Ei, Ana, tudo bem? Ana participou do Kitchen Experience. Fofa. Agora, vou misturar aqui, ó, a massa com a abobrinha. Eu expliquei, né, pra vocês que quando a gente usa eritritol nessas receitas, a massa tende a ficar mais dura, tá? E agora, eu vou acrescentar aqui a farinha de amêndoa. Ei, Carlinha, tudo bem, amore? Tô fazendo um bolo de cacau com abobrinha e estou te esperando pra gente fazer o nosso bolo de banana, viu? Já tem gente esperando aí essa receita de bolo de banana. Ó, vou repetir, pra quem entrou depois, eu vou repetir essa receita, tá? Vamos lá. 1 xícara de abobrinha ralada fina, tá? 1 xícara de abobrinha ralada fina. E aí você vai tirar o excesso de água dessa abobrinha. E depois que eu tirei o excesso de água, deu 120 gramas. Se a pessoa quiser pesar, né? Então você vai espremer ela assim, vai tirar o excesso de água e vai colocar para medir numa xícara, tá? O que mais? 50 ml de azeite ou óleo de coco. Ó, a textura da massa. Gente, sério mesmo, essa massa fica muito gostosa. Só que ainda vou colocar aqui, agora eu vou colocar canela. Olha que minha mão tá toda suja de cacau. Vou colocar canela, que dá um gosto muito, muito bom. Então, vou colocar meia colher de chá de canela, uma pitada de sal. É pitadinha mesmo, tá, gente? De sal. E vou colocar extrato de baunilha. Gente, isso não é essência de baunilha. Tá dando pra vocês verem? É extrato, tá? Não é essência, não. Vou colocar umas 4 gotas. Não é obrigatório. E agora eu vou deixar aqui de lado, eu ainda não coloquei o fermento, porque eu vou untar minhas forminhas. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Deixa eu falar a receita pra vocês aqui, pra vocês terminarem de anotar. Então eu coloquei 90 gramas de farinha de qualquer oleaginosa. Eu coloquei 45 gramas de farinha de amêndoas e 45 gramas de farinha de castanha de caju, tá? Coloquei 60 gramas de eritritol, 30 gramas de cacau alcalino, pode ser cacau natural. Se for cacau natural, você vai usar meia colher de chá de bicarbonato e 1 colher de chá de fermento. Um ovo, 50 ml de azeite ou óleo de coco, já tinha falado, né? Uma pitadinha de sal, bicarbonato, se for utilizar o cacau natural. Eu não vou utilizar porque eu tô usando cacau alcalino. E 1 colher de chá de fermento químico. Então, agora eu vou untar aqui as forminhas e vou colocar no final 1 colher de chá de fermento. 1,5 colher, aliás.
e coloquei canela e a baunilha, que são opcionais. E também já fiz esse bolo, até foi a vez que a Morena veio aqui, eu fiz esse bolo e coloquei, ficou muito bom, coloquei pedaço de chocolate no meio da massa para o chocolate derreter. Então, eu vou fazer nessas forminhas aqui, ó. Eu quero bolinhos individuais. E aí, gente, pra quem entrou depois, o tamanho dessa forma, o tamanho desse bolo é um bolo pequeno, que você vai assar naquelas formas, que ele fica perfeito para aquelas formas de alumínio descartáveis, ou aquela forma de papel que a gente compra bolo para dar de presente, ou compra bolo no supermercado, sabe? É o ideal aquilo. Caso contrário, você tem que dobrar essa receita para fazer numa forma de bolo inglês de 24 centímetros. Ou então você faça igual a mim e assa nas forminhas de cupcake e forminhas individuais. Porque esse bolo, ele não vai ter tanta força para crescer assim, se você quiser fazer naquelas formas de bolo com furo no meio, tá? Pode ser que isso interfira no crescimento do seu bolo. Então, eu recomendo que vocês façam numa forminha, nessas forminhas do tamanho que eu tô falando, tá? Então, agora eu vou colocar aqui o fermento. Quando a gente vai fazer receitas low carb, a gente sempre usa um pouquinho mais de fermento, porque justamente por isso, porque elas não têm muita força para crescer. Gente, inegável, inevitável, o meu ingrediente de sempre de receitas sem glúten que está faltando aqui é o vinagre. Tudo que eu vou fazer sem glúten, eu ponho um pouquinho de vinagre. Tudo. Porque o vinagre, ele vai reagir com o fermento, ele vai dar essa parte ácida para a receita, fazendo a nossa receita ficar mais fofinha. Então, agora com uma colher, eu vou porcionar aqui, ó. Gente, alguém tem alguma pergunta aí? A Grazi tá falando que agora ela entendeu por que o dela não cresceu. Gente, tem essas manhas, principalmente quando a gente vai fazer igual, tem aquele bolo de ameixa meu, né? Que eu gosto muito, que é sem açúcar, mas coloca ameixa. Se eu coloco, na forma que eu faço, eu já sei que ele vai crescer e vai abaixar um pouquinho, entendeu? Porque a minha forma é grande para aquela receita. Só que acontece que eu faço bolo aqui em casa toda semana. Eu não gosto de fazer bolo grande, sabe? Porque o bolo estraga fácil. Então, eu não faço bolos grandes aqui. Vou colocar aqui nessa forminha, eu quero até ver se vai dar muita diferença a textura da massa. Também porque deu 5 bolinhos desse daqui, rendimento. Deu 5 desse aqui, daria 6 dele, tá? Mas aí eu tô dividindo aqui, ó, em 2 dessa pequena. Então, rendimento dá 6 bolinhos do tamanho de cupcake. E aí, agora eu vou colocar numa forma, né? Pra eu conseguir colocar no forno. Então, temperatura do forno. 160 graus,
Ainda sobrou um tiquinho de massa aqui. Não, esse eritritol, gente, na hora que bate na minha língua já começa... É muito ruim, credo. Então, pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação à receita? Quer que eu repita essa receita? Ou tem alguma dúvida em relação a bolo? Eu acho que eu vou fazer outra receita desse bolo. Sem eritritol. Eu sinceramente, eu prefiro comer uma fatia de bolo com pouco açúcar ou sem açúcar, igual eu costumo fazer, do que ter que ficar comendo um adoçante, sabe? Porque eu já falei pra vocês, um dos assuntos que eu mais trato aqui no Instagram, que eu mais falo, é que a gente tem que tomar conta do nosso intestino. Nosso intestino tá relacionado com a nossa cognição, tá relacionado com o emagrecimento, tá relacionado com a absorção dos nutrientes, está relacionado também até como você vai metabolizar essa glicose que tem nos alimentos, né? Esse carboidrato que tem nos alimentos. Então, se você tiver dependendo, né, da sua microbiota, isso vai interferir. Então, se a sua insulina tá alta, se não tá. Então, o nosso intestino, gente, é muito importante. E se eu como algo que atrapalha o meu intestino, tipo açúcar, adoçante, essas coisas, eu tô atrapalhando todo o meu metabolismo. Então, a gente precisa cuidar muito com essa questão do intestino, né? E aí vem toda a questão de pele e etc. Então, a gente precisa realmente dar uma atenção especial para o intestino. Então, se eu como alguma coisa que atrapalha o meu intestino simplesmente pelo fato de querer emagrecer, é complicado. Mas em determinados momentos, se você, por exemplo, se você é uma pessoa diabética, também você não vai ficar comendo açúcar, né? Então, se você vai fazer uma exceção, você vai fazer um bolo um dia ou outro na sua refeição, talvez uma fatia que você vai comer, o ruim é que o difícil é a pessoa comer uma fatia só. Dependendo da quantidade, isso não vai interferir tanto, né, na sua microbiota, no seu organismo. Então, tudo tem que ser muito pesado e levado em consideração. Porque o que acontece hoje? Existem vertentes. A gente estava conversando até isso com a minha irmã outro dia. A ciência, gente, a ciência é a ciência. Por exemplo, hoje em dia você pega assim, eu vou seguir a fulana de tal porque ela é low carb, entendeu? Aí ela é só low carb, ela não olha, ela fica assim, ó, na low carb. Ela não olha para as outras coisas. Aí depois você vai e fala assim, não, vou pegar uma pessoa que segue a dieta só carnívora. Aí ela olha só assim e não olha para as outras coisas. Então, a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Então, por mais que suponhamos que você quer fazer uma dieta para emagrecer. Será que vale a pena você só emagrecer? Você tem que pesar isso, porque vai ter nutricionista, vai ter profissionais que vão te passar uma dieta somente para emagrecimento. E aí ele vai falar assim, você pode comer iogurte light, você pode comer ricota light, você pode comer bisnaguinha light, pão integral, né? E aí você vai comer esses alimentos, vai mudar a sua rotina, você vai emagrecer, mas você não vai adquirir saúde. Seu intestino vai continuar cagado. Literalmente, né? Vai continuar com o intestino ruim, vai continuar com problema na saúde, porque você não avaliou os outros fatores. Então, nós somos seres integrais, seres completos. Então, não adianta eu fazer uma dieta se eu não tô com a mente saudável. Não adianta eu querer mudar coisas na minha vida se tem áreas que estão bagunçadas. Eu sou um todo. Pode ser que eu faça a melhor dieta, eu não emagreço porque eu tô estressada. Ou pode ser que eu emagreço porque eu tô estressada e não foi por causa de dieta. Entendeu? Então, nós temos que levar tudo isso em consideração. E quando vocês forem consultar um profissional, quando vocês forem seguir algo que algum profissional falou, leve em consideração o geral. Leve em consideração que você é um ser integral. Então, vou dar um exemplo. Beba água. Ótimo, todo mundo tem que tomar água, né? Então, beleza, isso procede. Agora,
elimine, sei lá, coma carne, só carne. Tá, você tem condição de fazer digestão de carne? Você digere bem a carne? Ah, então essa dieta não é pra você, se você não digere bem carne. Ou se você não gosta, se você não tolera carne, porque você vai ficar comendo aquele negócio forçado, né? Então você tem que avaliar isso. E quando a gente vai fazer uma receita, é a mesma coisa. Não é porque a nutricionista X colocou lá, bolo fit. Aí o bolo fit é 1 xícara de polvilho, meia xícara de farinha de arroz, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de açúcar. Tá, é fit de que esse bolo? Não é fit, entendeu? Então hoje, por exemplo, eu estou fazendo um bolo que ele é específico para quem faz essa dieta X. Por quê? Um bolo low carb, ele é muito mais calórico. Falei isso naquela live de bolo de cenoura. Um bolo low carb, ele pode ser muito mais calórico do que um bolo comum de farinha de trigo. Sabia disso? Porque ele tem farinhas de oleaginosas que são muito mais gordurosas. Ele tem gordura, ele tem ingredientes, ele só não vai ter a caloria do açúcar. Mas, se você acrescentou, então eu fiz o cálculo aquela vez, né? A receita do bolo low carb, ele era bem mais calórico do que o bolo tradicional. E o bolo com farinha de aveia, ele tava mais ou menos no páreo aí do bolo, tava no meio do caminho. Ele encaixa bem num contexto low carb, porque ele não vai ativar a sua insulina. E se você tá numa dieta low carb, isso não vai fazer diferença, porque você já aprendeu a metabolizar a gordura. Porque a dieta low carb, o princípio você ensina o seu corpo, você ingere mais gordura, mais proteína do que carboidrato, e seu corpo aprende a utilizar a proteína e a gordura como fonte de energia. Se você não tem esse metabolismo, esse corpo preparado para isso, e você fica comendo ora low carb, ora não low carb, ora cheio, né, high carb, ora muito carboidrato, ora muita gordura, seu corpo ele não vai ativar essa via de queima de gordura. E a hora que você ingere um bolo cheio de gordura, cheio de caloria, e seu corpo não vai utilizar aquilo como fonte de energia, o que você vai fazer? Vai engordar e vai ficar lá, mas eu não emagreço. Ah, mas eu tô no efeito platô, né? Por isso, por quê? Porque não faz a dieta certa. Então, esse negócio de pegar informação aqui, informação ali, ou a sua nutricionista passou uma dieta pra você e você fica inventando outras coisas fora daquela dieta, você está se sabotando, está sabotando a sua dieta e você não vai ter os resultados que você precisa, que você tá almejando. Então, ou você segue a dieta que foi prescrita pra você, ou você não segue, porque senão você vai estar prejudicando, ao invés de fazendo um negócio meia boca, fazendo pela metade, você vai estar prejudicando você mesmo. Então, quando você faz uma receita, você tem que ter em mente isso. Ah, tá, a pessoa falou que é saudável, eu posso comer? Peraí, vou olhar aqui os ingredientes. Ah, tem açúcar, nossa, mas 1,5 xícara de açúcar, será que isso é fit mesmo? Outra coisa também que a pessoa fala, eles falam, bolo funcional. Aí eu vou olhar o bolo funcional e falo, gente, isso funciona pra quê? Porque funcional é quando ele tem uma propriedade que vai beneficiar, que vai atuar numa causa específica no seu corpo. Então, suponhamos, na verdade, todos os alimentos, eles são funcionais. Mas, dependendo da forma que você come e a combinação que você faz, ele não vai ter aquela funcionalidade mais, né? Então, assim, na minha concepção, todos os alimentos naturais da natureza, eles são funcionais. Depende de como que você consome. Aí a pessoa põe lá 1 colher de chia e fala que o bolo é funcional. Não é não, gente. Isso é uma enganação. Então, por exemplo, esse bolo que eu fiz hoje é um bolo para quê? Para fins especiais. O que é um fim especial? Uma pessoa que não pode comer glúten, ela vai poder comer esse bolo, porque ele não tem nada de glúten. Uma pessoa que não consome lactose, que não pode com proteína de leite de vaca, ela pode consumir esse bolo. Então, é para esse fim. Uma pessoa que não pode consumir açúcar,
É um bolo para esse fim, é um fim especial, não é um bolo funcional. Isso daqui não é um bolo funcional. Por quê? Porque não tem um ingrediente em quantidade significativa para ele funcionar para alguma coisa. Apesar que talvez se eu calculasse na ponta do lápis, como ele tem cacau, o cacau tem muita propriedade antioxidante, tem abobrinha, que tem fibra. Talvez se eu calculasse até, talvez ele poderia ser funcional, mas eu prefiro nem falar que é porque eu não calculei. Por quê? Para ser funcional, por exemplo, você comer chia, para a chia ser funcional, você tem que comer uma quantidade X todos os dias, né? Em cada dia, para que ela comece a funcionar, a fazer um efeito no seu organismo, entendeu? Então, isso que é ser funcional. Funcional é quando tem uma funcionalidade. Então, por exemplo, você vai tomar um suplemento, às vezes, você vai comer um alimento que é para melhorar uma função no seu organismo. Isso é funcional. Por exemplo, gengibre é um alimento funcional, porque já tem eficácia comprovada do consumo do gengibre. Tem uma lista de alimentos que eles são funcionais se você consumir X gramas por dia, tá? Então, esse negócio de colocar linhaça, põe um pouquinho de linhaça e fala que é funcional. Troca o leite por leite de coco e fala que é funcional. Isso não é funcional, isso é para um fim especial. Por isso que muita gente se engana. Por quê? Ela fala, agora eu vou comer tudo sem glúten, ela pensa que ela vai emagrecer porque ela vai comer tudo sem glúten. Aí ela vai no supermercado e compra lá um pão cheio de gordura hidrogenada, com farinha de arroz, ok, né? Com polvilho, com fécula, com não sei o que lá, muito mais calórico do que um pão normal. E aí ela vai e come aquele negócio desgrenhadamente, sem pensar na quantidade, e não tem efeito nenhum. Então, assim, por que o pão sem glúten ele serve? Ele serve para pessoas celíacas. Aí, se eu fizer um pão sem glúten, mas além disso eu pensar numa gordura boa, né, usar uma fonte de gordura que seja o ideal. Se eu pensar numa composição de farinha, então às vezes a gente faz para ficar mais inteligente, ao invés da gente colocar, por exemplo, você coloca num mix de farinha sem glúten, coloca um pouco de farinha de amêndoa, coloca um pouco de polvilho, coloca um pouco de farinha de arroz e tudo. No somatório daquilo fica algo equilibrado. Já calculei aqui também, eu fiz uma pizza sem glúten. Sem glúten. Era com polvilho, ela é fermentada, fica uma delícia a pizza, mas ela é super calórica, mais calórica do que uma pizza feita com trigo. Mas aí eu quero comer o trigo e o trigo vai atrapalhar meu intestino, então eu tenho que colocar na balança. Então eu vou comer uma pizza com farinha com polvilho? Tá, mas ela é mais calórica, então eu tenho que comer meia fatia, entendeu? Então tem tudo isso, não quer dizer que eu tirei o glúten, é que eu vou emagrecer, não quer dizer que eu tirei o glúten, é que eu tô mais saudável, entendeu? Isso não tem nada a ver. Tem a ver com o saudável, o seu corpo está bem, tem a ver com você estar com suas funções, com seu corpo conseguindo funcionar bem. É isso que tem a ver. Então, por exemplo, eu fiz um GTV aqui falando sobre o glúten. Se o glúten é saudável ou não é saudável. Se for pensar por um caso de sensibilidade, tem pessoas que elas resistem ao glúten, mas, gente, a gente não pode levar isso em consideração porque a sensibilidade ao glúten, os sintomas, os prejuízos que vêm, se você hoje não sente nada, você fala, não, é ok, eu comi glúten, tá, mas os prejuízos, eles não são sentidos imediatamente. Eu falei isso naquela live também com a Carol Petracone, né? São coisas que você vai sentir só com o decorrer dos anos. Não é uma coisa que você vai sentir imediata. É alergia tardia, sensibilidade tardia, na verdade. Então, sobre qual ponto de vista que você está pensando que consumir glúten é ok? Sobre qual ponto de vista que você está pensando que substituir o glúten por farinha de arroz é ok? Entendeu? Então, quando a gente vai fazer uma receita, não caiam nisso de pegar uma receita fit, sabe? Não caiam nisso. Tenham um senso crítico
que é o meu principal objetivo aqui no Instagram, é ter pessoas que entendam isso. É que a pessoa entenda que ela que vai ter que avaliar o que encaixa para ela, sabe? Não tem como uma pessoa falar, gente, você vai fazer aqui no Instagram sem considerar a sua individualidade, entendeu? Tem coisas que valem para todo mundo. Então, hoje, por exemplo, eu falaria tranquilamente que eu acho que as pessoas devem diminuir o máximo ou não consumirem glúten. Diminuir o máximo ou não consumir açúcar. São coisas que não vai fazer diferença, que não vai trazer benefício a mais, que não vai beneficiar ninguém, entendeu? Então, isso são coisas que você pode levar para você. Agora, coisas específicas, o que você vai substituir pelo que, você vai ter que colocar tudo isso na balança, olhando bem a sua individualidade, tá? Ó, gente, tem mais gente aqui. Ah, isso mesmo. Gente, eu falo muito, né? Eu tô até ofegante aqui. Ó, peraí que eu vou olhar se o bolo tá bom, que ele começou a cheirar. Então, gente, bolo é o seguinte. Cheirou bolo é quando o bolo tá ok. Outro jeito de você olhar se o bolo tá bom é você apertar assim no meio e ver se ele vai voltar, sabe? Aperta e ele tá fofinho. Pra você não ter que espetar. Espetar também é uma boa coisa, dá certo. Se espetar e sair seco. Só que às vezes você pode destruir seu bolo, né? Então, formas de você olhar se ele tá bom é assim. Colocar o dedo no meio pra ver se ele tá fofinho. Se cheirou, sentiu o cheiro de bolo. E etc. Ei, Elza, querida, tudo bem? Gente, tá super fofinho, mas eu acho que eu posso deixar mais tempo. Mais um pouquinho só. Então, olha só, eu conheço pessoas que trabalham só com low carb, sabe? Um grupo de pessoas que trabalham só com low carb. E aí eu vejo que elas são muito competentes, muito mesmo. Mas as pessoas, elas continuam na superfície. Não segue tudo que elas falam. Porque quando eu pego um cliente delas para atender e eu leio a dieta, o que foi prescrito para elas, gente, é muito perfeito. Muito mesmo, sabe? Assim, tem todo um contexto por trás, entendeu? É muito diferente do que vocês veem. Muito diferente do que vocês veem em só diminuir o carboidrato, em só consumir, né? Vou passar para comer ovo de manhã. É muito diferente disso, entendeu? Então, tem uma quantidade adequada de queijo por dia. Então, o que a pessoa faz? Ela começa a fazer uma dieta low carb. Ela acha que ela pode comer livremente tudo low carb. Todas as farinhas, todos os queijos possíveis maturados, todos os requeijões, né? Tudo ela acha que ela pode comer muito, mas não é bem assim, entendeu? E aí, quando elas fazem uma dieta individualizada e elas colocam lá, 30 gramas de queijo, no máximo 2 ou 3 vezes na semana. Aí, o detalhe que é o super importante, muita gente não leva em consideração. Então, não existe nenhuma dieta, porque quando eu falo dieta, é estilo de alimentação, tá? Na nutrição, dieta não é restrição, não. Na nutrição, o termo dieta é estilo de alimentação, é hábitos alimentares. Então, se você tem uma dieta livre, você come qualquer coisa. Se você tem uma dieta hipossódica, é uma dieta com pouco sal. Se você tem uma dieta do Mediterrâneo, é com alimentos do Mediterrâneo. Então, dieta, que todo mundo cria esse negócio, não estou de dieta, isso daí é uma grande bobiça, porque dieta é o estilo de alimentação que você tem. Não tem nada de restrição, não tem nada para a pessoa ficar com medo, nada disso. Dieta, a palavra dieta na nutrição,
íntimo, vamos dizer assim, né? Como é que fala? Na essência da nutrição, a palavra dieta, ela se refere ao hábito. Então, tem a dieta dos índios, de índio tem dieta. Qualquer pessoa, qualquer tribo, qualquer nação tem o estilo da dieta deles. Então, esse negócio de dieta, que a pessoa fica assustada, eu não estou de dieta, estou de estilo de vida. Isso daí já é uma bobeira. Eu já tive essa bobeira também, tá? Eu era muito apegada com esses negócios de rótulo e tudo, e isso é uma grande bobeira. Então, o estilo da alimentação é o estilo da sua alimentação, é o estilo que você decidiu fazer aqui a sua alimentação, entendeu? Então, assim, eu tenho a minha dieta, você tem a sua dieta, seja ela saudável ou não saudável, seja ela low carb ou não low carb, é uma dieta. É o estilo que você decidiu comer, entendeu? Só que não existe nada padronizado para todas as pessoas. Então, quando eu vou fazer uma receita para a pessoa, quando eu vou trabalhar, eu quero que ela coma da melhor forma dentro dos hábitos dela. Então, assim, eu falo reeducação alimentar, eu acho o termo legal. Por quê? Porque realmente a gente está precisando passar por uma reeducação, sabe? Porque nós fomos ensinados a comer de uma forma que não é o ideal, realmente. Nós fomos ensinados a entender que um industrializado era o ideal, né? A gente realmente tem vários problemas de entendimento, vamos dizer assim, vários problemas relacionados ao conceito de alimentação. Realmente a gente precisa se reeducar. Esse termo eu acho até um termo interessante, sabe? Porém, muitas pessoas acham que reeducar é só diminuir as quantidades. E, de fato, para emagrecimento, diminuir quantidade é bem eficiente. Só que não resolve. E muitas vezes você passa fome, você passa vontade, porque tem que diminuir quantidade e você só fica nisso. E continua nos industrializados. Gente, assim, é horripilante. Porque até hoje tem pessoas que passam dietas desse jeito. Entendeu? Eu preciso emagrecer. Tá, diminuir as quantidades, passa para comer coisa diet, passa... Outro dia eu falei aqui no Instagram, uma dieta que eu peguei que, assim, o cara passou salame, coxinha, sério, é inacreditável, assim, como é que era salame, coxinha, a pessoa não podia comer raízes, mas ela pode comer embutidos, e isso está na dieta da pessoa. Então, assim, é uma coisa horripilante, né? Então, hoje não tem, gente, não tem como você falar assim que isso faz bem, é comprovado cientificamente, a gente tá vendo o tanto de pessoas com câncer aí. Por quê? Porque esses alimentos, eles não fazem bem, esses alimentos, eles são altamente cancerígenos mesmo, principalmente embutidos, né? Ontem eu até coloquei aí que a gente fez um hambúrguer na casa do meu pai, ele fez o hambúrguer e eu comprei um bacon que ele é totalmente artesanal, ele não tem nenhum aditivo, nada assim de acréscimo, né? Então, quando você vai fazer uma exceção com um alimento desse, que você coma esse alimento da melhor forma possível. Então tem, mas o que acontece? Muito disso que a gente passa é por causa de preço, tá? Porque o que acontece? Antigamente, o acesso aos alimentos, ele era muito, muito menor. É preço e valor, que são coisas diferentes, né? Porque antigamente não tinha tanto acesso aos alimentos. E aí, a indústria foi barateando, isso foi ficando mais acessível, hoje você consegue comprar porque não é muito perecível mais, então economiza com transporte e assim vai. E outra coisa é que as pessoas não valorizam a comida de verdade, né? Então, outro dia eu também contei aqui no Instagram que eu assisti uma reportagem que eles têm uma horta orgânica, a instituição tem uma horta orgânica. Peraí, gente, eu vou olhar o bolo.
Gente, eu acho que tá bom. Vou tirar aqui pra vocês verem. Vou só esperar esfriar um pouquinho ali. Então, a instituição, ela tem uma horta orgânica. Olha só como que são as coisas. E eles têm muitos produtos orgânicos. O que que eles fazem? Eles vendem os produtos orgânicos para comprar a cesta básica de arroz e feijão, macarrão e óleo, né? E açúcar e pó de café, porque é isso que vem numa cesta básica. Vendem os vegetais para comprarem cesta básica para dar para as pessoas que passam fome. Eu falo, meu Deus, se os nutrientes, a maioria dos nutrientes estão ali no chuchu, sei lá, na verdura, naquilo que é muito mais rico em nutrientes, é para substituir por coisas que é tudo a mesma coisa, né? Porque se você comer arroz com macarrão, você está comendo ali só carboidrato, não tem nutriente suficiente ali. E aí, olha só para você ver como que os valores, eles estão invertidos. Então, são essas duas coisas, preço e valor. Então, às vezes, você vai comprar um bacon artesanal que não tem aditivo, que não pode ficar fora da geladeira e tudo. Aí você fala, nossa, mas é muito difícil, né? É difícil de achar, é mais caro, mas não é uma coisa para você ficar comendo todo dia. E isso não sai caro depois é remédio. Remédio sai caro. Remédio sai muito caro. Aí, ó, a Débora tá falando aí, ó. Tem gente que fala assim, mas o paciente gosta, se eu não colocar na dieta, ele vai comer do mesmo jeito. Eu acho que isso é verdade. Mas tem uma função educativa e tem meios da gente, né, que até uma das funções minhas aqui no Instagram é realmente nessa parte de educação mesmo. Realmente, se o médico não colocar, mas ele tem a função, ele tem que falar, olha, isso não é o ideal, né? Agora, se a pessoa, eu até prefiro que a pessoa seja sincera, e aí ela vai falar assim, não, um dia na semana eu vou comer coxinha de qualquer jeito, que eu não consigo viver sobre isso. Aí essa nutricionista vai levar isso em consideração e ela vai recalcular tudo e vai entrar com outras coisas para você não sofrer os danos de comer coisas erradas. Mas prescrever é complicado. Ela tem que levar isso em consideração, sim, e a pessoa tem que ser sincera, porque tem um problema também. A pessoa chega lá no consultório do nutricionista, tô aqui, né, fazendo propaganda para nutricionista hoje, hein, gente? Tem muitas amigas nutris. Mas isso interfere muito no meu trabalho também, porque a pessoa chega lá no nutricionista como se fosse um santo. Eu não como muito isso não, eu não como isso, eu já parei com isso, tudo mentira. Aí o nutricionista tem que acreditar naquilo que a pessoa tá falando. Então, ele vai agir de acordo com aquilo. Agora, se você é sincero e depois você volta lá no retorno e fala, olha, nutricionista, isso não funcionou. Ele vai fazer os ajustes necessários, né? Gente, ficou escurão meu bolo. Vamos ver se depois eu vou ficar sentindo gosto de eritritol. Até que agora eu não senti muito, não. Gente, tá muito fofo esse bolo, mas é muito fofo mesmo. Muito bom. Vocês têm noção, não. Se fosse vocês faziam. Anotaram a receita aí, né? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui dessa live. Nossa, gente, já passei 8 minutos já do tempo. É isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Grazi, tá na minha mira, Grazi. Mudar seus hábitos alimentares. Eu tô de olho em você. Obrigada por vocês estarem aqui no domingão. Esse era um horário ruim, eu acho mesmo. Mas eu já tinha noção disso, era o horário que eu podia fazer. Eu fui levar meu esposo pra fazer uma prova. Voltei rapidão. E agora eu vou lá buscar mais tarde. Então era o horário que eu tinha, tá? Vou aproveitar que ainda tem luz. Vou tirar uma fotinho pra colocar lá no Instagram. Tira um print aí, gente. Posta aí. Nunca pedi isso.
Posta no stories de vocês aí sobre a nossa conversa. Se fez sentido pra vocês. Vou deixar essa live salva durante um tempo, pra vocês puderem compartilhar aí. Tira um print aí. Será que ficou bom? Não, né? Tem esse tamanho de nariz aí. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Ah, esse negócio não tá... Isso mesmo, Ana. Alimentação pobre, vazia de nutrição. Não sou nutricionista, sou técnica em nutrição. Minha formação é ciência de alimentos e sou mestre em ciência de alimentos também. Estudo muito nutrição funcional. Trabalhei muito na parte de como técnica, né, em hospital, com dieta. Ei, Carol, tudo bem? Então, Carol, esse bolo é com eritritol, mas pode ser substituído por açúcar mascavo, acho que é mais nossa cara, né? Mas para seus pacientes aí que consomem eritritol, gente, sério mesmo, é muito bom, muito bom esse bolo. Eu não falaria que não era, porque eu sou muito enjoada. Se uma receita fica ruim, eu não falo não. Eu não tenho coragem de passar. Eu sou muito chata com receita. E ele fica muito bom. Então tá, pessoal. Boa tarde pra vocês. Vão agora descansar, curtir a família de vocês. Vou arrumar essa cozinha aqui. Tá bom? Beijo. Até a próxima.